16 de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 1. É instituída a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificador pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008 e promulgados pelo Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Parágrafo 2º. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se 1. Acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seu sistema e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 2. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. 3. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 4. Barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com
como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em A. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. B. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. C. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meio de transporte. D. Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. E barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. F. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. 5. Comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização do texto, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias de informação e das comunicações. 6. Adaptações razoáveis, adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados, que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. 7. Elementos de urbanização, quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as condições do planejamento urbanístico. 8. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existente nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que se modificação ou seu translado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo, as telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. 9. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva de mobilidade, da flexibilidade de coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com crianças de colo e obesos. 10. Residências inclusivas, unidade de oferta de serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinada a jovens e adultos com deficiência.
em situação de dependência que não dispõe de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 11. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivo e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. 12. Atendente pessoal, pessoa membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluída as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 13. Profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 14. Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Capítulo 2. Da igualdade e da não discriminação. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Parágrafo 2. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins de proteção mencionado no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis as crianças, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Artigo 6. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Se no exercício de suas funções os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nessa lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida,
a saúde, a sexualidade, a paternidade e a maternidade, a alimentação, a habitação, a educação, a profissionalização, ao trabalho, a previdência social, a habilitação e a reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à desigualdade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Seção única do atendimento prioritário, artigo 9. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de 1. Proteção e socorro em quaisquer circunstância. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiro e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Recebimento de restituição de imposto de renda. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Parágrafo 1º. Os direitos previstos nesse artigo são extensivos ao acompanhamento da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos 6 e 7 deste artigo. Parágrafo 2º. No serviço de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Título 2. Dos direitos fundamentais. Capítulo 1. Do direito à vida. Artigo 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situação de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Artigo 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Parágrafo 1. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Parágrafo 2. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa da eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em caso de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotada as salvaguardas legais cabíveis. Capítulo 2. Do direito à habitação e à reabilitação. Artigo 14. O processo de habitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Parágrafo único. O processo de habitação e de reabilitação
Tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuem para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condição e oportunidade com as demais pessoas. Artigo 15. O processo mencionado no artigo 14 desta lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observada as seguintes diretrizes. 1. Diagnóstico e intervenção precoces. 2. A adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. 3. Atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. 4. Oferta da rede de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. 5. Prestação de serviço próximos ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitada a organização das redes de atenção à saúde, RAS, nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência são garantidos 1. Organização, serviço, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência. 2. Acessibilidade em todos os ambientes de serviço. 3. Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados. E apoio técnico profissional de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência. 4. Capacitação continuada de todos os profissionais que participem do programa e serviços. Artigo 17. O serviço do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis com a finalidade de propiciar sua plena participação social. Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habilitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao critério, de promoção, proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem às pessoas com deficiência exercer sua cidadania. Capítulo 3. Do direito à saúde. Artigo 18. É assegurado atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. Parágrafo 1. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinada. 2. É assegurado o atendimento segundo normas éticas e técnicas que regulamentarão a atuação do profissional de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. 3. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. 4. As ações e os serviços de saúde pública destinados às pessoas com deficiência devem assegurar 1. Diagnóstico e intervenção precoce realizado por equipe multidisciplinar, serviço de habilitação e de reabilitação, sempre que necessário para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida. 3. Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. 4. Campanhas de vacinação. 5. Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência.
atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida, informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de saúde, serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento da deficiência e agravos adicionais, promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais. Oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. Artigo 5º. As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participam de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção. Artigo 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiência por causas evitáveis, inclusive por meio de acompanhamento de gravidez, de parto e de puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro. Promoção de práticas alimentares adequadas à saúde, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidados integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança. Aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal. Identificação e controle de gestante de alto risco. Artigo 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Artigo 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora do domicílio para fins de diagnóstico e de tratamento, garantido o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito e acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. 1. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou de atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe aos profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento justificá-la por escrito. 2. Na ocorrência de possibilidade prevista no parágrafo 1º deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. Artigo 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde em razão de sua condição. Artigo 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso ao serviço de saúde, tanto público como privado, e às informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação prevista no inciso 5º do artigo 3º desta lei. Artigo 25. Os espaços do serviço de saúde, tanto público quanto privado, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras por meio de projetos arquitetônicos, de ambientação de interior e de comunicação que atendam à especificidade das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. Artigo 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelo Serviço da Saúde Pública e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico.